एक बार आपो गुमा जुबारा एक बार कोसे एक बार आपो मोते जुबा यमते गुमा जुबारा एक बार आपो गुमा जुबारा एक बार आपो यमते जुबा यमते एक बार आपो गुमा जुबारा एक बार आपो गुमा जुबारा एक बार आपो Uma vez pediram à escritora inglesa Virginia Woolf que desse uma conferência sobre a mulher e a literatura. A palestra que ela deu chegava à seguinte conclusão: uma mulher precisa ter dinheiro, um espaço próprio, um teto todo seu, se quiser escrever ficção. Para ilustrar a conclusão, ela criou uma personagem fictícia, uma irmã de Shakespeare tão talentosa quanto o irmão, chamada Judite. Mas William foi mandado para a escola, estudou latim, Virgílio, Horácio. Apaixonado por teatro, logo estava no centro do mundo, chegando a frequentar o palácio da rainha. Já Judite lia e escrevia escondida. Vai olhar o guisado, menina, não fica com a cabeça no mundo da lua. Você vai ficar louca! Fugiu de casa para não ter que se casar com o filho de um comerciante que ela detestava. Mudou para Londres, bateu na porta de um teatro e recebeu uma gargalhada do gerente. Em pouco tempo se viu grávida de um empresário que disse que ia ajudar e acabou se matando numa noite chuvosa de inverno. Uma mulher precisa ter dinheiro, um espaço próprio, um teto todo seu, disse Virginia Woolf. Eu tenho um teto. E as pessoas importantes na minha vida me apoiam para eu estar aqui, contando essa história. Nem sempre foi assim. Na geração da minha mãe, isso era bem menos comum. Menos ainda na geração das minhas avós. Falando em vó, quantos aí conheceram as duas avós? As duas? Que sorte, hein? Eu conheci só a minha avó materna. Ela teve que fugir para casar com meu avô. Ele era preto. A minha avó paterna eu não conheci, mas eu sei que se chamava Judite. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Pai, me conta da sua mãe. Até os 32 anos de idade, eu acreditava que minha avó tinha morrido num acidente de automóvel e que o meu pai havia sido criado pela madrasta, a tia Helenita.
Nos anos que eu morei com meu pai, eu também tive uma madrasta. Quando ela queria chamar minha atenção por alguma coisa, ela dizia: Jéssica, você vai ficar louca, louca. Eu tinha medo, muito medo. Era mal de família. 2 tios meus, irmãos do meu pai, haviam enlouquecido, perdido o tino, o juízo. Aquilo é louco. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Meu pai cantava pra mim. Foi um paizão, Anacleon, seu nome. Nasceu e cresceu na cidade de Jacobina, no sertão da Bahia. A vida não foi fácil pra ele. Aos 7 anos de idade, já botava na cabeça o tabuleiro de doces e saía pra contribuir com o sustento da família. Seu pai, Antônio, homem trabalhador, homem severo e bom. Até hoje eu lembro do meu pai repetindo os bordões com os mandamentos de seu Antônio Fiscal. Essa é a casa do bom homem, quem não trabalha não come. Essa é a casa do bom homem, quem não trabalha não come. Filho de pobre não tem escolha, ou bem estuda ou bem trabalha. Essa é uma lei que nunca falha, nosso destino não tem atalho. Essa é a casa do bom homem, a maioria trabalha. Essa é a casa do bom homem, minoria atrapalha. Nunca se esqueça dos meus conselhos, sabe as palavras que diz teu velho. Saiba de cor a nossa cartilha, honrar o nome da tua família. Essa é a casa do bom homem. Visitando a cidade de Jacobina, a gente encontra gente que conheceu o seu Antônio, que admirou a sua honradez serena, gente que apanhou fruta no seu pomar. Bem-vinda, menina. Bem-vindo, rapaz. Pegue tantas frutas quantas for capaz. Se adiante, menina, se achegue, meu filho, que a fruta mais doce é na ponta do galho. Um dia eu fiquei sabendo que minha avó não tinha morrido num acidente de automóvel. Eu lembro bem desse dia. Minha mãe veio da Bahia me visitar, trouxe um livro com ela. Nesse livro tinha uma foto da minha avó. Naquele dia eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido. Quando meu pai tinha 40 dias de vida, a minha avó foi internada num hospital psiquiátrico, o Hospital Juliano Moreira, em Salvador. E ficou lá, até morrer, 13 anos depois, aos 42 anos de idade. Dela se sabe pouco mais do que o nome: Judite. O nome de um dos livros do Velho Testamento da Bíblia Católica. Uma heroína, contrariou o bom senso da época, dos homens, dos líderes da sua cidade. Viúva, vivia retirada em seu mundo. Quando teus irmãos vieram, cada vez que eu sentia a barriga dura, o mês que não descia, eu tinha medo e enjoo. Mas tinha alegria também, tinha esperança, tinha... Mas você foi diferente. A cólica veio mais alta, no pé do peito. Eu tinha medo de dormir.
Pouco tempo depois de ouvir pela primeira vez a história da minha avó, eu fui chamada por um amigo para conhecer a colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro. Um espaço enorme, muitos prédios em ruínas, mato crescendo ao redor. Aqui, eu descobri que, assim como eu sabia muito pouco sobre a minha avó, eu também não sabia nada sobre o que as pessoas chamam de loucura. E sobre esse tipo de instituição onde minha avó passou os últimos 12 anos da sua vida, o manicômio. Da loucura que tanto se fala, muito pouco se sabe de fato. O elefante tá dentro da sala, mas ninguém pode tocar no assunto. As instâncias que regem a história, como forma de achar um sentido pra rotina de sonho e de fúria, põe amarras no desconhecido. Pois a vida apresenta um problema que o pensamento não soluciona. A loucura na paixão extrema, mas também na razão cotidiana. Há muito tempo atrás, isso aqui era a terra sagrada dos Tupinambás. Depois foi um engenho de cana e fubá. Aqui ficava a senzala. A razão resplandece em sua glória, mas a cada farol que se eleva há um ímpeto contraditório que revive a memória da treva. O livro de Judite começa quando o rei Nabucodonosor, bêbado de vaidade, decide que quer conquistar e dominar todo o mundo conhecido. Entrando nas cidades, os seus exércitos violam casas e costumes, derrubam árvores sagradas. Isso é um ponto qualquer do caminho, ou por convicções ou conforto. Desprezamos a dor do vizinho. Nossa normalidade é um surto. Quando soube que eu tava fazendo essa peça, minha madrasta falou assim: o que essa menina sabe da vida pra ficar mexendo nesses assuntos da avó? É verdade. Eu sei muito pouco da vida. Mas eu sabia menos ainda antes de começar essa busca. A loucura é essa estranha aparente, uma sombra que a gente pressente. Quando perto parece distante, quando longe chegou de repente. Do normal suas faces nocivas que ocultamos com tanto trabalho, que aceitamos porque coletivas. A loucura é uma espécie de espelho. No meio das conquistas de Nabucodonosor ficava a cidade judaica de Betúlia, a cidade de Judite. Sabendo da aproximação do poderoso exército de Nabucodonosor, os judeus colocaram guerreiros em posições estratégicas no desfiladeiro que levava à cidade. Fortificaram a muralha e se prepararam para a batalha. Aqui, a cela onde Arthur, bispo do Rosário, passou boa parte do seu tempo na colônia. Me disseram que às vezes ele mesmo pedia que eu trancasse. E aqui ficava, às vezes por semanas, meses,
A gente precisa de autorização especial para entrar nesse espaço. Na época que Arthur era vivo, só entrava aqui se respondesse corretamente a pergunta. Qual a cor da minha aura? Você acertaria? (16 de agosto de 1957), Senhorita Valdeci Barbosa. Recebemos na semana passada uma carta sua, endereçada para Dona Judite Alves Macedo. Infelizmente, a carta não lhe pode ser entregue, em virtude de já ser falecida desde o dia 1º de julho passado. Sentimos que a senhora e seus irmãos ainda ignorassem este acontecimento tão importante em suas vidas, qual seja a perda de uma mãe, que, embora distante e afastada pelas circunstâncias, sempre viveu com o coração repleto de amor pelos filhos. As pouquíssimas cartas que recebeu sempre constituía para ela motivo de orgulho e satisfação. Dona Judite foi bem assistida durante a sua doença e nos seus últimos momentos por todos quantos a conheciam mais de perto e lhe devotavam um certo carinho. O seu enterramento foi condignamente providenciado pelo serviço social, às custas de suas próprias economias, que se achavam sob a custódia daquele serviço. Dessa forma, nada restou, a não ser uma pequena importância que tínhamos para uma missa pelo seu descanso eterno. Inclusa a presente, remetemos-lhe o retrato de seu irmão, por não ter mais a finalidade desejada. Atenciosamente, Iraci, assistente social. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa se apropriar de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. O que sabemos do passado, do poço escuro da história, se os relatos são narrados na voz de quem clamou vitória? O que sabemos do lamento dos humilhados e ofendidos, do seu destino violento, dos livros que não foram lidos, das noites claras ao relento? O que sabemos de verdade dos dias duros de cimento, erguendo muros na cidade? A explosão não vai acontecer já, ainda é muito cedo ou tarde demais. Não venho armada de verdades essenciais, mas com a serenidade de que sou capaz, quero esclarecer algumas coisas, e já. Mas essas coisas, vou dizer, não gritar, depois de tanto ódio hereditário, que toma o que se fala, pelo contrário, eu falo do hemisfério, que é meu lugar. Eu falo só pra quem quer escutar, depois de tanto tempo com o pé na estrada. O grito não faz parte da minha vida. Mas o que importa o calendário, a fria exatidão dos fatos, se rastejamos insensatos entre o abismo e o purgatório. E o que importa se na praça heróis ostentam suas vitórias, se no reverso de suas glórias é a náusea que nos atravessa. E o que importa é essa bandeira alegre a tremular no mastro, se a pérola é luz brejeira, é porque nada apaga a ostra. Eu não adoeci sozinha, não. Me adoeceram. Me internaram no hospital e me deixaram internada. O que sabemos do passado é uma assombração sinistra. O que sabemos do passado é uma vertigem que se alastra. O que sabemos do
passado é do destino a chave mestra. Como a minha avó foi parar num hospício. Me disseram que ela teve um surto e tentou sufocar o meu pai, seu filho recém-nascido, para que ele parasse de chorar. Para, menino, cala a boca, eu não aguento! Me disseram que meu avô estava lá em cima consertando o telhado e quase se jogou para salvar a vida do filho ou de uma das filhas. A história muda conforme quem conta. A sua avó? Pra que você quer saber, hein? A sua avó, ela era louca, louca! Saiu pelada na rua, gritando, entendeu? Sua avó era louca. Me disseram também que pode ter sido depressão pós-parto, que não tinha diagnóstico nos anos 40. Sabe o que foi isso, minha filha? Essas coisas de macumba. Depois que abre, não fecha não, viu? A mãe dela, aquela macumbeira de Rui Barbosa, fez pra trabalho, pra filha dela casar com Antônio, imagina? Aquele homem bom. Me disseram também que por uma fresta do muro ela viu, ainda no resguardo, aquela fase em que a mulher não pode cumprir as suas funções de mulher. No quintal corria água suja e no varal balançava uma camisola, cueros, fraldas. Então ela viu. Minha filha, Judite, abre essa porta. Judite, abre essa porta. Anda. Judite, Não foi nada disso que você acha que fez. Judite, abre essa porta. Era só pra Você tá ficando maluca, hein? Não foi nada disso que você E acha. aí, vai dar piti o dia inteiro. Cara feia pra mim é fome. Olha só, você não tá de resguardo? Você pode imaginar uma coisa dessa, Só que me mulher. Olha, faltava. você tá ficando maluco. Abre essa Ô filho, abre essa porta. O que me faltava? Que isso? Como que você pode imaginar uma coisa dessas, E aí, vai dar piti o dia inteiro? Cara feia pra mim é fome. Eu tava quieto no meu canto. Tava quieto. Aí Não sei o que se passou pela minha cabeça. Abre essa porta, eu não vou lhe fazer mal, não. eu sou homem, né, Judite? Eu tava quieto no meu Eu canto. Abre essa significo porta. Eu tava nada quieto. pra Eu mim. não vou lhe Aí fazer mal, ela não. veio. Judite, Aí eu sou homem, né, Cara feia pra mim é fome. Não ficou nada pra mim, isso aí foi só uma fraqueza. Pela minha querida, eu só quero te fazer tava feliz. quieto no meu canto, eu tava quieto, aí ela... Eu Te fazer feliz. só quero te fazer feliz. Antônio e sua prima Helenita, num canto do quintal ou em outro cômodo da casa. Judite teria pegado uma espingarda de Antônio e tentado matar os dois. Depois se trancou no banheiro, único cômodo da casa que tinha chave. Cercados pelo principal general de Nabucodonosor, de nome Holofernes, os anciões e líderes políticos da cidade de Betúlia se ajoelhavam e se mortificavam buscando obter algum sinal da misericórdia divina. O general, com suas centenas de soldados e cavalos, haviam cortado o suprimento de água e comida de Betúlia. Em pouco tempo, os depósitos de comida e as cisternas se esgotariam, e o povo padeceria de fome e sede. Tenhamos paciência, disse Oséias, principal líder da cidade. Deus há de nos proteger. Se nós não obtivermos nenhum sinal da misericórdia divina em 5 dias, nós nos entregamos e rogamos que Holofernes poupe as nossas vidas. Mas até lá, esperemos em paciência e fé. A decisão dos líderes da cidade chegou aos ouvidos de Judite e ela não gostou do que ouviu. Pouco tempo depois do acontecido, se é que houve um acontecido, Antônio convidou Judite para ir a Salvador. Eles iam numa loja de móveis remobiliar a casa, mas não tinha loja de móveis. Feche os olhos.
Você está encostado numa parede. O sol está forte. Sente o sol. Sente o branco da luz do sol dentro do seu olho. Ele está ficando vermelho. O seu corpo vai ficando colado na parede. Os pés afundam no chão. O sol está ficando mais forte, batendo na sua cara. E você descobre que não consegue se mexer. Na sua frente, você vê um pátio. Tem outras pessoas lá. O muro ao redor é alto. Um cheiro forte. E você está aqui esperando. Muitas pessoas. Ninguém te vê. Você espera. Ninguém chega. Eu estive em Salvador e tentei resgatar o prontuário médico da minha avó. Eu queria saber a verdade. O que os médicos diziam sobre o motivo de internação da minha avó. O prontuário só pode ser retirado pelo filho, senhora. É melhor você ligar para a diretoria. Anote o número aí, vá, por favor. Só com a Rosineide ou com a... Ih, foi almoçar, oxe. Não sei que horas que volta, não. Ih, filha, acho isso muito difícil. Os prontuários ficavam no antigo hospital em Brotas. Eu ainda nem sei se estão no arquivo. Como eu não consegui achar o prontuário médico da minha avó, eu fui pesquisar prontuários médicos de mulheres internadas na mesma época. É possível que o dela tenha sido algo mais ou menos assim. Cor, parda ou negra. Estatura mediana. Profissão costureira. Filhos 5. O mais novo com 40 dias de idade. Requerente da internação, o marido. Afirma o senhor marido que a esposa apresentou crise de agitação psicomotora e episódio de violência psicótica, chegando a atentar contra a vida de seu filho mais novo. Antecedentes nervopáticos. Presente tara pela vertente materna. A mãe, vítima de delírios religiosos como possessões e bruxarias, abandonou o lar durante a adolescência. Paciente calma, de olhar distante. Responde às perguntas do exame como monossílabos. Demonstra cooperação resignada ao tratamento. Na mesma época que Judite foi internada no hospício em Salvador, Arthur, um homem de teatro, era transferido para um manicômio numa pequena cidade no sul da França chamada Rodez. Nesse manicômio, ele foi sujeitado a muitas sessões de eletrochoque. Já na segunda sessão, Arthur sai com fortes dores na coluna. Os médicos persistem. No terceiro eletrochoque, a 9ª vértebra dorsal é fraturada e ele fica 2 meses de cama. Quando o seu sistema ósseo é considerado forte o suficiente para recomeçar o tratamento, ele, ainda aquele ano, passa por mais 12 sessões. E no ano seguinte, 3 outras séries de 12 eletrochoques.
Se alguém concebe um mundo diferente e canta em outro tom que a maioria, é quase como se não fosse gente. Ninguém lamentará sua agonia. Quem bate acredita que é direito, que aplica o necessário corretivo, pois certos indivíduos não têm jeito. Seu peso do porrete é persuasivo, mas desses muito lúcidos sujeitos, a lógica coberta um grave erro. Se em toda diferença somos feitos da mesma substância, mesmo barro. Eu não sei. Eu não tenho como saber se minha avó passou pelo eletrochoque ou não. É provável que sim. É o que ditava a razão. O que eu sei é que às vezes eu sinto em mim, diluída pelos anos, a memória de uma descarga. Vó, vó, você me ouve, vó? Conscient et prémédité. O que você sabe da vida, hein, minha filha, pra ficar mexendo nesses assuntos de sua avó? Olha, isso não é coisa de Deus não, viu? Escute o que eu tô lhe falando. Você vai acabar ficando que nem sua avó, que nem seus tios. Parece exagero, né? Quem é que fala assim com alguém? Mas e se você tiver razão? Por que eu tô me metendo nessa história? Tudo já passou faz tanto tempo. Será que não é melhor deixar morto e enterrado que tá morto e enterrado? E se não tiver nenhum caminho que me permita encontrar minha avó? E se isso tudo não for só uma curiosidade mórbida que não vai me levar a lugar nenhum? Vai que a minha avó realmente tentou matar alguém e que meu avô estava só tentando salvar a vida da família. O que eu sei é que eu não tenho como saber. O mundo, ele é como é, as pessoas são como são e não como eu gostaria que fosse. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Judite mandou chamar os líderes da cidade em sua casa. Quando eles chegaram, ela disse: escutem aqui, líderes do povo de Betúlia. O que vocês disseram pro povo não tá correto. Vocês se comprometeram a entregar a nossa cidade nas mãos do inimigo até uma certa data. Quem são vocês para estipular prazos, condições para misericórdia divina? Vocês mal conseguem compreender as profundezas da mente ou do coração humano. Vocês querem interpretar a vontade de Deus, que fez todas essas coisas, e sujeitar todos os demais a essa interpretação? Senhores, sejamos um exemplo para os nossos irmãos.
não tenho escolha. A busca não é uma escolha minha para que eu possa desistir. Entendeu? Na tradição iorubá, doença mental, were, pode ter 4 causas: fonte natural, fonte sobrenatural, fonte mística e fonte hereditária. A natureza me atravessa, o destino me atravessa, as pessoas do mundo, os meus ancestrais. Do lado da minha mãe, eu também tive uma tataravó que foi considerada louca. A mãe do meu bisavô Miguel, o tipo índia, alta, cabelos longos e pretos. Nasceu e viveu numa cidadezinha no sertão profundo da Bahia, chamada Capela do Alto Alegre. O marido batia nela. Muito. Sempre. Teve 17 filhos. Vingaram 14. O marido colocava ela recém-parida para cuidar do chiqueiro. Saúde, afaste toda doença. A vossa felicidade seja minha recompensa. As humanidade avança pelos braços da ciência. O olho que tudo vê, que tudo alcança. Não há mistério no mundo, acaso, coincidência, que os ilustres cientistas não expliquem numa sentença. Tanta clareza devia por um fim às desavenças, como quis o Gutenberg quando inventou a imprensa. Pois quanto mais se conhece, parece que mais pendença. Cada mão puxou para um lado, cada mente uma sentença. Porque um dia descobriram na cientificidade que não era absoluta a tal da neutralidade. Porque há sempre o interesse de quem fala e de quem mede. São estranhos labirintos dos caminhos da verdade. Na ciência da saúde, quem não for do mar enjoa. O médico é como um rei que não carrega coroa. Já salvou foi tanta vida, mas já fez sofrer à toa. Por esquecer que o doente de repente é uma pessoa. No tempo tanto soturno que mandava o general, deixaram foi tanta gente trancada nos hospitais. Sem esperança de cura, trancaram, foi por trancar. Foi uma carne de pescoço pra esse negócio mudar. Enfim, de toda a ciência, muito que criticar. Mas a moda nesses dias virou desconsiderar tudo que dá autoridade à palavra contrariar. O tempo que era futuro parece medieval. Mas senhoras e senhores da fina flor da nobreza, pela atenção agradeço, pela graça e gentileza. Ofereço a minha trova castiça por natureza, pois que se o bem dura pouco, ligeira vai-se a tristeza. Um dia minha tataravó fugiu de casa. Dizem que enlouqueceu e foi viver entre os arbustos. Um dia seu corpo foi encontrado nu.
no meio do semiárido baiano. Uere. Uere, 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 espiritual, hereditário, natural, sobrenatural, hereditário, natural. Eu já olhei pra mim e tive medo de estar enlouquecendo mais de uma vez. Por isso eu preciso encontrar uma chave. Uma vez eu comecei a correr muitas vezes ao redor de casa. Eu queria minha chave de casa, ele não queria me dar minha chave de casa, ele tinha medo que eu fosse fazer alguma besteira. Eu falei que eu precisava sair, eu queria sair, eu não sabia onde eu queria ir. Ele me segurou com força e falou: você não vai sair nesse estado. O meu filho de 2 anos corria atrás de mim, perguntava se eu estava bem. Eu preciso encontrar a minha chave. Uma mulher precisa ter dinheiro, um espaço próprio, um teto todo seu. Eu tenho um teto. E as pessoas importantes na minha vida me apoiam para eu estar aqui. Mas a chave sou eu que preciso encontrar. Vocês sabiam que a Virginia Woolf teve problemas de saúde mental durante boa parte da sua vida? O mal do espírito acometeu tanta gente importante. De Nijinsky a Ernesto Nazaré. Toda família tem alguém que perdeu o tino, o parafuso, o juízo. Na cidade de Itaguaí, o alienista Simão Bacamarte resolveu internar todos os loucos num grande edifício especializado, a Casa Verde. Queria descobrir os motivos do adoecimento mental. Com o tempo, seus estudos o levaram a ampliar o território da loucura. E ele viu que gente considerada normal também era desequilibrada. Aquele ali, lesão cerebral. Esse daqui sofre de amor por pedras. Aquele dali, ausência de medo. Esse daqui, medo de tudo. Judite então se prostrou diante do seu altar. Jogou cinzas sobre a sua cabeça. Orou, orou e orou. Desde que o marido morrera, ela usava roupas de saco e insígnias da viuvez. Senhor, olhai o orgulho dos nossos inimigos. E que através das minhas mãos e dos meus lábios, o seu orgulho seja cortado com sua própria espada. Aqui na cela, a luz entra por uma fresta lá em cima. Nas paredes ainda tem marcas dos desenhos dele. Foi aqui que ele ouviu as vozes que lhe informavam da sua missão: representar todas as coisas existentes no mundo para a apresentação no dia do juízo final. Bispo, eu sei a cor da sua aura. Ela é azul. Eu acho que eu descobri porque eu vim. Eu não alcanço representar todas as coisas do mundo. Nem sei pensar o juízo final. Mas os meus antepassados eu quero representar com justiça, no dia em que tudo se concretiza, que é o dia de hoje. Benção, vó Francisca. Me disseram que tu tinha um terreiro e partiu, deixando os teus santos para tua filha. Vó, Judite não pôde cuidar dos teus santos, mas eu posso. Eu vim buscar os santos da nossa família, minha vó Francisca. Tá tudo errado. Aqui é trabalho. Trabalho, na tua fronte, a tua gente, na tua mente, tua semente, yeah, 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 tua semente. Inesperado.
preocupa com os santos, não. Se eles não estão dentro, eles não estão em lugar nenhum. Se eles estão dentro, eles estão em toda parte. Ouvi dizer que a menina tá procurando uma chave. Eleguara. Abre os caminhos, pai. Não carece abrir o que não tá fechado. É caminhar. E só. E só. Como se cada movimento fosse conduzido por um impulso maior, Judite se despiu e vestiu pela primeira vez em muito tempo seu vestido mais bonito. Quando, enfim, soldados de Holofernes viram aquela mulher tão linda, tão ricamente vestida, eles apreenderam e perguntaram de onde ela vinha. Eu sou filha dos hebreus. Eu venho ver Holofernes. Eu tenho informações que vão ajudar com que ele vença a batalha sem perder nenhum de seus homens. Você salva sua vida ver o encontro do nosso mestre. Eles então a levaram para a cabana do general, que repousava sob um toldo de púrpura e ouro e esmeraldas. Não tenha medo, mulher. Aqueles que decidem servir a Nabucodonosor eu nunca fiz nem nunca farei nenhum mal. Permita então que a sua serva fale na sua presença. Eu prometo que falarei somente a verdade. Disse Judite. E ele ficou impressionado. Quem é essa Judite? Vó? 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 Você me ouve, vó? Anacleon, meu filho, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Quando teus irmãos vieram, cada vez que eu sentia a barriga dura, o mês que não descia, eu tinha medo e enjoo. Mas eu tinha alegria e esperança. Com você foi diferente. A cólica veio mais alta no pé do peito. Eu tinha medo de dormir. Eu não queria acordar no meio da noite e escutar... Quê? Não. Não sinto raiva, nem ódio, nem... Era um casamento comum. Eu cuidava da casa, varria, cozinhava, cuidava de criança. Se tinha amor, ele vinha e fazia, né? No início era quase todo dia. Depois começou a vir menina, ele foi perdendo o gosto. Mas ainda vinha. Essas coisas não tem bom ou ruim. Era meu homem, era isso. Depois começou a me procurar bem menos. Agora vocês estão me vendo falar. Mas ele não. Tô vendo e tô pensando tudo. Mas tudo quanto ele me vê falar é motivo pra me futucar e me perguntar um monte de coisa. Por isso que eu fico aqui assim, olhando pro vento. Para lá, para cá. O vento muda de cor conforme a temperatura, a época do ano. Se você for parar para pensar, a vida é tão frágil. Só aquilo que é invisível tem alguma substância. Eu juro, por Nabucodonosor, rei da terra, de quem os homens e os animais são servos, até os pássaros no ar viverão para Nabucodonosor.
Eu sou filha de um povo cujo Deus é muito poderoso. Somente quando começam a pecar contra os seus preceitos se tornam vulneráveis. E isso está prestes a acontecer. Permita que eu fique no seu acampamento, saindo apenas para os meus banhos rituais. À noite, eu vou me retirar e rezar para Deus, que vai me dizer o momento certo de atacar. Judite ganhou alta do hospital. Benquista pelos funcionários, foi levado no veículo de assistência até a sua casa, em Jacobina. Mas chegando na sua casa, a sua casa não era mais a sua casa. Seu marido não era mais o seu marido. Ele tinha outra mulher. Até outros filhos ele tinha. Não permitiram que ela visse o menino. Disseram que era melhor para ele. Abandonaram você de novo, foi? A vida é assim mesmo. Ela repete. É o tempo. O tempo é o cajado de Ododua. Hiroko, a árvore mais alta, viu tudo, sabe tudo e ensina tudo. E tem raízes que vão até o Orum. Nada, nadinha, minha filha, tá fora do tempo. E teve um tempo que eu tive que abandonar você também. Eu subi num trem e chorei tanto que nunca mais chorei. Foi aí que eu aprendi que se os outros fazem imundície, isso é coisa dos outros. Escuta, filha. Todo mundo rasgou, menina. Quem é forte emenda. Todo mundo sangra, viu? Quem é forte estanca. Todo mundo erra, menina. Quem é forte banca. Todo mundo perde, viu? Quem é forte inventa. Todo mundo quebra, menina. Quem é forte ajeita. E o que não tem jeito, viu? Quem é forte aceita. Todo mundo tem seu passado. Quem é forte avança. É que tudo passa, viu? Bote na cabeça. Bote na cabeça, menina. O que a vida ensina é de muita gente, viu? Essa tua sina vai se desajeito do mundo quando a gente atina. Cada passo em frente, viu? Faz uma heroína. Depois de 4 dias, impressionado e fascinado pelo mistério e beleza dessa filha dos hebreus, Holofernes fez com que ela fosse convidada para um banquete. Judite aceitou cordialmente, embora seguisse os preceitos de sua religião, comendo apenas o alimento que preparava na sua tenda. Uma mulher precisa ter dinheiro, espaço próprio, um teto só seu, se quiser escrever ficção, disse Virginia Woolf. Todos comeram e beberam muito vinho, até que enfim deixaram Judite e Holofernes sozinhos na tenda do general, que nesse momento adormecia embriagado. Senhor, olhai agora o que vão fazer as minhas mãos. Uma máquina de costura, uma velha máquina de costura, a única coisa de sua que ainda havia naquela casa. Seu ofício, a habilidade de suas mãos. Desembainhou a espada de Holofernes, pendurada em uma das colunas, e com 2 golpes na nuca, decepou-lhe a cabeça. Como havia feito todas as manhãs, passou silenciosamente pelos sentinelas, como se estivesse indo tomar os seus banhos rituais. Os guardas, imaginando que a bela Judite dormia nos braços de Holofernes, custaram muito até ter coragem de ir chamá-lo. Quando, depois de muito chamar sem ter resposta, entraram na tenda e o terror se espalhou pelas tropas. Chegando a Betúlia,
Judite entregou a cabeça de Holoferne aos líderes da cidade, que a espetaram no topo de uma lança e partiram com fúria contra o acampamento dos invasores. As forças de Holofernes, muito maiores e muito mais fortes, fugiram em desespero e não mais voltaram a perturbar a paz em Betúlia. Judite voltou para o Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Não mais como paciente, mas como costureira. Toda mulher precisa ter dinheiro, um espaço próprio, um teto só seu, se quiser escrever a sua vida. Pouco se sabe de Judite. Eu sei que a sua autonomia passou longe disso, mas cada geração conquista dessa escada um novo degrau. Todo mundo rasgou, menina. Quem é forte emenda. Todo mundo sangra, viu? Quem é forte estanca. Todo mundo erra, menina. Quem é forte banca. Todo mundo perde, viu? Quem é forte inventa. Todo mundo quebra, menina. Quem é forte ajeita. E o que não tem jeito, viu? Quem é forte aceita. Todo mundo tem seu passado. Quem é forte avança. É que tudo passa, viu? Bote na cabeça. Bote na cabeça, menina. O que a vida ensina é de muita gente, viu? Essa tua sina vai se desajeito do mundo quando a gente atina. Cada passo em frente, viu? Faz uma heroína.